Ô Silvio, desculpa, é Voltamos a aí. internet aqui que tá ruim. Voltamos. Então, Então, continuando do assunto. como os outros- então, aí eu estava contando para você como que foi primeiro teve a questão da Nair Silva que foi transferida. Ela deixou os estúdios da Alamo para ir trabalhar no estúdio da Clone. Uhum. A Clone prestava serviços, presta até hoje serviços para a BBC. E quando surgiu o Doctor Who, eu fui chamado para fazer o teste de voz para o personagem principal. Naquela época, o doutor anterior ao 11º do Matt Smith havia sido o Do interpretado por David ele, dublado, Tennant, o Marco Aurélio Campos. Marco Aurélio Campos. Exatamente. E aí depois foi o Matt Smith e eles acharam que eu poderia dublar. Eu até então eu não me lembrava do trabalho do Matt Smith, não me lembrava de ter visto alguma coisa do Matt Smith, mas eu logo de cara pelo teste eu já vi que se tratava de uma série muito legal, né? E na época eu lembro que a Nair, eu tinha dado uma carona para ela uma vez e ela viu o vidro do meu carro estava quebrado, né? E ela falou assim: "Por que seu vidro do carro está quebrado?" Tinha uma trinca assim, sabe? Aí eu falei assim: "Ah, é porque eu não tive dinheiro ainda para arrumar, né?" Aí ela falou assim: "Ah, então vou ver se pelo menos eu consigo ajudar você a arrumar o vidro do seu carro, né?" Aí ela me chamou para fazer uns trabalhos ali, para que eu pudesse consertar o vidro do carro, né? Aí depois quando surgiu o Doctor Who, foi legal porque o Doctor Who me deu uma ajuda financeira grande também, porque era uma série longa, né? Com vários Cara, episódios. até hoje, né? Até hoje. E se eu não me engano, o Matt Smith apareceu de novo nessa última temporada. Eu não Nessa ouvi, última, se eu não me acho que, engano. não sei, eu acho Eu que não eles lembro. mantariam, porque assim, ele Eu acho apareceu. que nem foi dublado ainda essa parte que ele passou, foi muito recente ainda. Tá Ah, é? legendado ainda. Tá legendado Porque, ainda. porque eu sei que ele apareceu logo em seguida, mesmo com a troca de doutores, eles fizeram um episódio especial de Aham. Natal, onde ele apareceu e eu fui chamado para dublar. Depois ele apareceu de novo num outro episódio que era, eu acho que ainda era a transição dos doutores ainda um para o outro. Eu sei que, com certeza, o Matt Smith, na minha opinião, ele é o mais carismático que apareceu nos últimos anos, dos últimos doutores. Ah, você atingiu aqui meu coração, porque realmente, ó, eu gosto do trabalho do David Tennant que ele fez, eu acho magnífico, mas eu prefiro o meu Doutor Queixudo. Eu chamo ele Não, assim, Doutor Queixudo. você vê que ele faz as cenas com tanto amor, ele coloca É, isso que emoção. encanta. Então a gente se emociona. Você sabe que algumas vezes a gente teve que parar a gravação assim porque o meu olho ele ficava eu ficava cego, eu começava a Eu já chorar, ia te eu tinha que perguntar isso. enxugar assim, porque eu me emocionava de verdade com as cenas. Por, Então, porque assim, a gente que assiste, eu mesmo falo, eu sou chorão mesmo, já assisti Doctor Who já 5 vezes. Eu sei de trás pra frente já que o doutor vai falar. E eu choro assistindo certos episódios que eu vi ali. Nossa, aquele episódio em que a Terra vai ser destruída e as árvores protegem a Terra, esse eu choro. Na regeneração do doutor foi eu acho que eu mais chorei. é Quando verdade. ele vê a Amy Pond descendo das escadas, eu chorei pra. Nossa, Nossa, é uma coisa que me emociona. E eu fico imaginando você, dublador, que tá lá é, na banca, vê aquilo primeiro e tá interpretando, né? Acho que aquilo entra no coração e, e faz a magia, né? Você acaba se emocionando. e a relação dele, né, com a Amy Pound também É linda, é linda. fantástica, né, cara? Então eu senti até falta dela na sequência do filme, mas é que ela é uma atriz tão boa, tão competente, que com certeza ela não podia continuar, né, na série. Ela teve outros compromissos, né? Hoje ela já está em Hollywood fazendo outras coisas, né? Mas Verdade. foi realmente um trabalho muito gratificante. Foi muito legal ter feito o Dr. Who.
Eu não posso citar a minha carreira de dublador sem falar do Doctor Who. E do Matt Smith, obviamente. Depois eu fui chamado ainda para fazer o Matt Smith em outros 2 longas-metragens. Eu fiz também com ele. Eu fiz um reality show que ele participou também. Nossa. Então, Ele, hoje, inclusive, ele vai estar no filme do Morbius, né? Que vai ser o novo vilão do Homem-Aranha. Ele vai estar lá nesse filme. Quando eu vi ele no trailer, então, eu quase gritei. agora é assim, eu recebi alguns elogios pelo Dr. Who, pelo fato de eu colocar aquela. Eu coloquei uma pitada inglesa nele que Isso que é magnífico. Magnífico. combinou com o personagem, né? Então, óbvio que ele fazendo outros personagens, a minha voz também serve para ele. Mas eu não sei, o Homem-Aranha muito provavelmente vai ser dublado no Rio de Janeiro. É muito raro o pessoal do Rio de Janeiro chamar alguém de São Paulo para ir lá gravar. Olha, mas eu acho que ele vai ser, eu não sei se ele vai ser algum doutor. Se for um doutor, vai ser muita referência. Ele Mas, apareceu no trailer, eu tava até assistindo com meu primo, ele tá nessa live, ele ama o doutor, a sua voz, quando ele te viu ali, ele reconheceu, ele até gritou. Quando eu vi, eu falei, David, é o doutor lá, David, meu Deus, é o doutor. Se ele for um doutor e tiver a voz, eu vou enlouquecer. não, eu acho assim, Mas seria bom chamar. se eles me chamassem para pelo menos fazer o teste, já seria um avanço, assim, já seria legal. Tem que chamar. Vai chamar. Senão a gente usa tardes, né? E a gente dá um jeito. É, havia uma ameaça dele aparecer no Star Wars, né, cara? E como eu fiz um personagem importante Gente. eu fiz um personagem importante no Star Wars, apesar de não ser da série principal, da trilogia principal, mas eu fiz o Rogue One, né? Eu fiz o K2SO, que é o robô do Rogue One. E agora vai ter uma série que vai ter a participação dele, provavelmente eu vou gravar ele também na série. Ah, não. Essa eu não perco por qualquer coisa. Isso eu não perco. Vai ter uma série que é a história do Cassian, né? Caramba. O Cassian que foi dublado pelo Marcelo Campos. E a participação do robô, do K2SO, vai estar nessa série. Então, muito provavelmente, eu vou estar lá fazendo também. Eu Mas tenho meus essa, amigozinhos aqui. essa participação no Rogue One me impediria de fazer o Matt Smith se ele aparecesse na série, você entendeu? Se ele aparecesse no Star Wars, como parece que houve um convite, eu não sei se ele não pôde ou se não ele fez teste e não pegou, mas havia uma ameaça dele fazer o Star Wars como um vilão, alguma coisa assim. Mas Mas realmente eu boto nas mãos de Deus, cara. Se for o meu destino, vai ser. Então, o que. tem que ser. Não dá pra escutar o Matt Smith sem sua voz. Não dá. É que nem a mesma coisa de eu vivo falando isso pro Mauro Horta. É a mesma que eu não consigo escutar a voz do Chris Hemsworth sem ser dublado por ele. Não dá. Não consigo. A gente já tá tão confortável, né, com a voz de vocês, que é uma dublagem tão boa, um trabalho tão bom, que quando muda o dublador, a gente se incomoda, porque a gente já é acostumado com o trabalho de vocês. Eu me incomodo bastante. Eu fiz um vídeo no meu IGTV, eu falo um pouco disso. Eu acho que eu vi até esse vídeo. Eu me incomodo muito com essa coisa. Eu já me beneficiei dessa troca de vozes. Por exemplo, já dublei o Christian Hemsworth naquele filme Madrugada Sangrenta. Mas. É sério? Eu não reconheço. Nossa senhora! Já dublei. Não tinha notado. Que era você. Mas aí que tá. Mas eu sou a favor de se manter as vozes. Eu sou a favor de que você mantenha realmente. É um respeito ao público. Eu acho que a gente tem que se esforçar um pouco. Né? Eu, como dublador, assim, eu gosto muito do trabalho de alguns colegas meus fazendo. Obviamente, quando morre alguém, a gente tem que substituir, né? Isso. Mas, você tem opções de vozes semelhantes, de vozes que se aproximam, né? Óbvio que nós não somos uns iguais aos outros, né? A nossa voz é como uma impressão digital, ela não é exatamente igual. Idêntica. Mas a gente consegue manter um padrão semelhante. É só se esforçar um pouquinho, né? Por exemplo, eu cito no meu canal lá
que eu não gosto da substituição que fizeram do Will, não é o Smith, é aquele que faz Duro de Matar, como é o nome dele mesmo? Bruce Willis. O Bruce Willis, que era dublado pelo Newton da Mata, e substituíram ele por uma voz grave, que assim, não desmerecendo o trabalho do dublador. O dublador é ótimo, mas uma voz que não tem nada a ver com a voz com que nós estamos acostumados. Ou seja, não cola, foi de um mau gosto tremendo das pessoas que selecionaram esse colega para fazer o Will Smith. É que nem um exemplo que eu dou muito, até já falei isso diversas vezes já, é o exemplo do Game of Thrones, da mudagem de estúdio que fizeram e não deixaram uma voz. Mas isso deu uma repercussão na época, que foi, se eu não me engano, mudou da sexta para sétima, se eu não me engano. Isso deu uma repercussão na época que eu realmente, quando eu mudei, assim, eu gosto do trabalho dos dubladores que vieram, né, no outro estúdio, porém eu preferia que ficasse, né, do que foi desde a primeira temporada. Porque Game of Thrones eu acho que foi desde 2003, 2006, não lembro quando ele estreou, e sempre foi a mesma voz, uma voz boa. Então, eu fiz um dos personagens do Game of Thrones, eu acabei dublando aqui também, mas acontece que eu também fui prejudicado quando saiu daqui o seriado Glee. Nós dublamos a primeira, segunda temporada, eu fiz o professor Will Schuster, e assim, um elenco bom, um teste bem feito, as vozes estavam perfeitas nos personagens, não tinha que trocar, aquilo foi uma política, assim, eu fiquei indignado com o que fizeram, tirar uma série de uma praça e jogar na outra, sem mais nem menos, sem justificativa nenhuma, entendeu? Depois de um teste rigoroso que fizeram para as vozes. Então, eu acho que é uma falta de respeito com o público, realmente. Sabe, não que não que os colegas que fizeram sejam ruins, é que nem você está falando. Eu acho que assim, o pessoal do Game of Thrones estava muito relaxando, assim, estava meio que dublando muito com o pé nas costas, né? Pelo menos é o que os fãs do Game of Thrones diziam, que a dublagem... Realmente, teve umas cenas que até ficou a desejar um pouquinho. Então, mas a direção às vezes acaba relaxando um pouco. Tinha tantos dubladores bons ali que às vezes o diretor ele fica meio, como é que eu vou dizer? Entra numa zona de conforto que é perigosa. Se você não dirigir as pessoas que estão ali, por melhores que elas sejam, vai ficar capenga. Então, às vezes, o dublador, muitos dubladores que têm papel fixo numa série, eles entram com pressa de sair. Então, às vezes, como é um papel fixo, eles querem acabar aquele trabalho para pegar outro em seguida. Então, sim, o dublador ele ganha por empreitada. Se ele acabar mais rápido aquele trabalho, ele consegue fazer outro. E outra coisa que no Rio de Janeiro também funciona diferente da gente, é que lá eles priorizam a gravação mais acelerada no estúdio, porque a pós-produção deles geralmente é mais cuidadosa. Então, eles acertam tudo, o sync, na pós-produção. Nós aqui em São Paulo, não. Nós já queremos que a gravação já fique do jeito que tem que ser. Nós não queremos que na pós-produção eles acertem. Óbvio que os estúdios têm uma revisão, mas, mesmo com a revisão, nós queremos que o trabalho dentro do estúdio já seja bom. Entendeu? Então, muitas coisas que eram gravadas, acho que no Game of Thrones, ficavam com uma qualidade a desejar ainda. Então, por isso a série veio para São Paulo. Mas essa, pelo menos, foi a alegação que deram. Mas também alegaram isso do Glee. E o Glee não tem erro, cara. Não tem erro. Eles falavam do Glee, uma das críticas que fizeram é de que os personagens estão falando muito rápido. Como não dá para, é inadmissível, sabe? Não é uma crítica técnica. Ficou vazia. Entende? Então, eu sinceramente eu acho que essa política que tem nos bastidores da dublagem atrapalha muito e é um desrespeito aos fãs. Eu acho que deveriam respeitar mais o fã, sabe? O público no geral.
Aham. Perguntaram aqui, até ali, como é que foi você falou de Glee aqui, aí eu lembrei que mandaram pergunta pra me fazer pra você. Como é que foi você dublar o professor? Então, Como é que era pra você? ó, foi tão emocionante quanto o Matt Smith no Doctor Who, né? Óbvio que o Matt Smith ele tem uma participação mais protagonista, né, no Doctor Who, mas o professor Will ele tinha momentos de muita emoção, de muita sensibilidade e eu gravei de verdade. Eu coloco emoção. Eu sempre peço isso quando eu dirijo alguma coisa na dublagem e eu gosto de proporcionar isso quando eu vou fazer algum trabalho, né? Então, recentemente também eu estou dublando uma série onde eu faço a voz do Jesus Cristo. Essa série, ela só pode, a série se chama Os Escolhidos, The Chosen. Essa série é um negócio inovador que eles estão fazendo. Essa série só pode assistir essa série quem baixar o aplicativo da série. Ou seja, Gente, você baixa o aplicativo da série e assiste no celular. De graça, viu, gente? De graça. E não tem propaganda no meio. É assim que eles estão fazendo. E não é uma coisa segmentada também. Não vão pensar que é os mormons, ou é os católicos, ou é os adventistas, nada disso. É uma série onde tem a produção dela, ela tem várias igrejas colaborando. cara, que legal. E o financiamento é do público. Você ajuda se você quiser. Aí você baixando o aplicativo, você tem a opção de dar uma força para eles, de mandar Como é que, uma graninha lá. E como é que é o nome? é The Chosen. Ai, The gente, The Chosen. Chosen. The Chosen. Os Escolhidos. Essa série ela é totalmente produzida com financiamento público. Com financiamento Gente, do público. Entendeu? E ela é assistida no celular. Ela é assistida no celular através do aplicativo. Você pode assistir no tablet, no computador, enfim. É só baixar o aplicativo e assistir. tem dois personagens que eu tô vendo aqui que realmente eles são. Eu adoro um deles, né? O outro eu ainda não assisti, não sei se você vai me atingir com a flecha por causa que eu vou falar isso. Estão me perguntando aqui pra me perguntar pra você como é que foi dublar o bichinho da Walking Dead. Eu não sei o nome dele porque eu nunca assisti The Walking Dead. É É o triste. Daryl. É o Daryl. Então, eu não só dublo o Daryl desde a primeira temporada do The Walking Dead, como também dirijo a dublagem da série, né? Sério? Eu não sabia que você dirigia ela. Eu sou o diretor de dublagem dessa série. E Caramba. é uma série sobre zumbis, é uma série, só que ela não é só sobre zumbis, ela é uma série sobre pessoas, Tem toda né? uma história. Já vi alguns episódios, é porque eu nunca parei mesmo pra assistir. Então, na verdade, ela teria tudo para ser uma série daquelas trash, enfim. O diferencial dela é que os roteiros geralmente são bem escritos. E eles tinham no começo uma concepção diferenciada para tomadas de cena, trilha musical, iluminação, tudo no The Walking Dead era diferente. As pessoas assistiam e é uma série que nasceu inspirada pelo HQ. O HQ era uma tirinha de jornal que acabou tomando corpo e acabou criando uma legião de fãs, né? Que as pessoas compravam o jornal só para ver, para continuar seguindo a história do The Walking Dead, né? Aí esse HQ depois virou livro, né? Acabou, as pessoas virou um almanaque, né? Mas o HQ já terminou, eles decidiram encerrar a história no HQ. Então a gente sabe que essa série ela, ela tem desdobramentos, né? Ela é uma série, o sucesso dela foi tão grande que ela gerou mais duas séries que a gente fala que são spin-offs do Walking Dead. E agora vai ter mais três longas É o com. Fear the Walking Dead, né? Alguma coisa assim, uma delas? Então, o personagem principal, que era o Rick Grimes, ele sai da série principal, mas ele vai aparecer em três filmes que serão feitos agora neste ano e nos próximos 2 anos.
né? E a gente sabe também que o personagem que eu faço, o Daryl, o ator que faz o Daryl é o Norman Reedus, é o mesmo ator que fez o Death Stranding, também o game. E a Melissa McBride também, eles renovaram o contrato no ano passado para mais 3 anos. Então, a gente entende que os 3 filmes que eles vão fazer vão culminar com o último ano da série e aí eles vão resolver se vão continuar ou não, né? Eu penso que tem tudo para continuar, porque se a série já gerou 2 spin-offs, né? Eu só me incomoda muito a dublagem que eles insistem em fazer em Miami. Nossa. A única série da AMC onde a dublagem é feita no Brasil é do Walking Dead, nossa. Então, nós fazemos a dublagem aqui, a qualidade da nossa dublagem. Inclusive, eles exigem um respeito ao sync, da Wave, a mixagem e tudo. Às vezes acontece algumas falhas na exibição na televisão aqui, às vezes algum canal de áudio às vezes não sai, ou eles passam num compressor de áudio também, às vezes prejudica um pouco o som, mas a gente faz um trabalho primoroso assim no estúdio. O trabalho que sai do estúdio ali do The Walking Dead é sempre com maior cuidado, maior carinho. E só que lá em Miami, a impressão que dá é que eles pegam um cara só porque ele é brasileiro para fazer um personagem. Então, Não, vem cá, você é magro, dessa altura, esse cara é louro, vem aqui, vamos ali gravar uma voz ali. Lê esse papel. A impressão que dá é que ele pega o cara que vende cachorro quente, você é brasileiro, vem aqui dublar. Vem cá, vem cá. A impressão que dá é essa. Então, o trabalho, realmente, a qualidade fica comprometida. O gringo não sabe avaliar esse tipo de coisa, porque ele é gringo, ele não conhece o nosso jeito de falar, ele não sabe o que é a qualidade da dublagem. Ele fala assim, você consegue fazer, beleza. Só que ele não está vendo a qualidade do trampo dele, entendeu? Ele não ouve o público que assiste aquilo, né? Então, eu acho uma pena que muita coisa que a AMC manda fazer em Miami tem uma qualidade tão ruim e eles não acordaram para isso. Então, a gente corre o risco ainda de ter tanto essas séries que são feitas lá, o Fear the Walking Dead, que é uma série que é um spin-off do The Walking Dead, já tem uma dublagem terrível lá, né? E a outra série que eles estão fazendo agora, que é Beyond the Walking Dead, lá, eu acho que eu não sei onde que vai ser feita, se vão dublar ou se não vão, enfim. Mas é uma série que estreou agora, que são os adolescentes no mesmo universo do The Walking Dead. Então, eu não sei como vai ser, mas eu esperava que pelo menos eles dublassem aqui no Brasil. E esperava que fosse lá no nosso estúdio, porque aí a gente daria uma unidade nessa história toda, inclusive até porque essas séries têm crossover, ou seja, personagens que saem da série de uma série vão para outra e tudo. Exato. Então, esses personagens provavelmente vão ter troca de vozes, porque o Morgan, que é um personagem da série principal e foi para o Fear, ele acabou sendo trocado a voz dele, né? Nossa Senhora. Então, é assim, por quê? Porque eles estão dublando em Miami. Olha, gente, quando a dublagem ela vem pra gente, a gente é um consumidor, a gente tem que reclamar nós como consumidor se a gente não gosta da dublagem. A gente tem que chegar e falar, não gostou, ir lá reclamar no estúdio. Na verdade, não é nem pro estúdio, é pra pessoa que fez o contrato, não é, ô Silvio? Porque a gente tem que reclamar, porque a gente é o consumidor daquela dublagem. E se a gente não reclamar, vai continuar vindo aquela dublagem horrorosa. Se a gente não chegar e falar, poxa, vamos lá marcar e tudo, falar assim, não gostei da dublagem, vamos chamar os dubladores que sabem fazer mesmo, que a coisa fica boa, que aí vai mudar a situação das coisas. A gente tem que reclamar. Então, um exemplo disso, por exemplo, aquela série Casa de Papel, estava sendo dublado em Campinas, e por causa da reclamação dos fãs, por causa do trabalho sofrível que era feito em Campinas, essa série passou a ser gravada agora em São Paulo, né? Em São Paulo. Óbvio que algumas vozes de personagens fixos foram mantidas, mas aí o pessoal de Campinas vem aqui em São Paulo
para gravar esses personagens, e com uma direção mais qualificada, o Uhum. trabalho acaba ficando um pouco melhor. Fica melhor, gente. A gente tem que reclamar, nós somos consumidores, né? Assim Exato. que a gente tem que reclamar disso. Silvio, você já tem quantos anos de carreira de dublagem? Então, eu comecei em 92, então agora 28, né? Daqui a pouco vai para 30, né? Olha aí, Mas com com 28, 28 anos de dublagem. Cara, você já pegou grandes longas metragens aí. Glee, The Walking Dead, Doctor Who. Você já tem a carreira que eu até fiquei sem ar aqui agora aqui. bastante Cara, tempo. mas você tem uma história de dublagem muito longa. Você acredita que eu fui descobrir ontem que você dublou o Iruka Sensei? Eu descobri isso ontem. O Iruka, é uma pena, eu acho uma pena que ele apareça tão pouco, né? É, Depois que fica no Shippuden, ele só aparece lá pelo finalzinho. então, mas assim, aí, por exemplo, dublei também o Shanks do One Piece, dublei Tem que um que eu acho que ninguém sabe. O aparece Gil. Eu isso. adorava o Gil. O Gil, Gil, pam, é, ligada. eu adorava também. Mas eu fiz alguns personagens, né, de participação, né, no Dragon Ball. No Dragon Ball, cara, eu tô aqui me segurando pra não explodir a alegria, porque você pegou a minha infância e veio até a adolescência. Porque você veio de Naruto, você pegou Dragon Ball, você pegou a minha vida toda. Acho que a série onde eu mais fiz personagens, participação de personagens paralelos assim, foi no Pokémon. O Pokémon, eu não sei porque que trocaram também. A primeira aparição do Butch foi eu que fiz. Não sei porque que trocaram, mas depois eu fiz o James também. Fiz alguns Pokémons também. Nossa, se você pegar lá no Dublanet a participação minha no Pokémon, tem, não sei, nossa, nem Nossa senhora. contas de quantos personagens eu fiz. O pessoal gosta muito do Inuyasha, né? Quando eu fiz o Sesshomaru também. Para mim, assim, um dos trabalhos mais desafiadores para mim foi fazer o personagem Veja em Full Metal Alchemist. Então foi desafiador para mim aquele trabalho, porque é um personagem andrógeno, você não sabe se é mulher ou se é homem. Então eu tinha que fazer um personagem afetado, mas sem cair no caricato, né? Sem deixar ele piegas. Então foi bem legal, o resultado também foi bacana, assim, as pessoas elogiam bastante. Mas É, quando eu tô reunido aqui com as lives aqui, eu sempre coloco o dublador numa sinuca de bico. Eu sempre peço pra escolher os três melhores. Três melhores personagens, assim. personagens, putz, cara. Eu diria, não dá para citar a minha carreira sem falar o Doctor Who. Não dá para citar a minha carreira sem falar o Norman Reedus, The Walking Dead. Não dá para falar. Se você for aí para o universo dos games, né? Eu não posso deixar de citar o God of War também. Quando eu dublei o Baldur também, que foi. Eu acho esse personagem maravilhoso. Então, não dá para deixar de citar. Então, tem muitas coisas legais, cara. Mas assim, eu acho que Matt Smith, Norman Reedus foram os principais, assim. Eu gostei muito de dublar o Marlon Wayans também. Tem uma série no Netflix, eu não sei se ainda está lá, acho que está. São duas temporadas, chamada O Lance do Marlon. É daquelas comédias, aquele negro americano. Ele fez também. Eu dublei também com o Marlon Wayans no Todo Mundo em Pânico. Se você assistir Todo Mundo em Pânico na Netflix, vai ser com a minha voz, o Marlon também. É um negro magrelo, assim, que é muito engraçado, que é protagonista nesses trabalhos aí. Então é um desafio tremendo, cara, um desafio tremendo. Então eu É... adoro esses desafios. Esses personagens difíceis assim, eu acho um barato, cara. Você já se encontrou num trabalho que você achou ele muito difícil de fazer? Então, essa série, O Lance do Marlon,
muito difícil, mas muito difícil mesmo, assim. É um troço assim. Teve uma vez, eu fiz uma. Eu gravava uma série também. Eu fui fazer uma participação num seriado. Puxa, agora eu não vou lembrar o nome, cara, mas era uma participação num seriado desses de high school, sabe? De universitários e tal. E o desafio, o cara tinha um professor de literatura, queria que a turma da escola fizesse um trabalho sobre Shakespeare. E o moleque que eu dublava, ele era rapper. Então, o desafio era ele fazer um rap sobre Shakespeare. Nossa senhora. Só que a tradução não tinha nada a ver, assim, a tradução simplesmente não tinha rima. E não combinava com a métrica do cara, entendeu? Ele criou o rap, só que aí aquilo eu tive que desenvolver aquilo no estúdio. Foi um trabalho que assim eu demorei o dobro do tempo para fazer, mas no final das contas eu consegui fazer uma letra que casava com a história, que falava de Shakespeare e era um rap com rima e na métrica que tinha que ser do original, entendeu? Então, Gente. os desafios da dublagem, para mim, eu não corro deles, eu como com farinha, entendeu? Então, eu gosto de desafios, então foi o que aconteceu. É, por exemplo, teve um filme que quando eu fui no cinema com a minha família, eu vi o cartaz desse filme e eu fiquei com medo, porque eu tenho medo de fantasma, essas coisas, espíritos, né? Então, e o cartaz do filme era justamente isso. O nome do filme era Espíritos, e aí tinha fotos de aniversário, de formatura, tudo com fantasminha no meio, assim, sabe? Você faz aquela foto Aham. de formatura e tem um fantasma do teu lado, assim, que sai na foto, entendeu? O cara fotografava o aniversário da pessoa, ela ia apagar a vela, tinha um fantasma assim do lado dela. Então eu falava assim, meu, esse filme eu não vou ver, mas nem que me paguem, né? E na semana seguinte eu fui chamado para fazer o personagem principal desse filme. Cara, você gosta de filme de terror? Esse é o filme, cara. Espíritos. Então, Espíritos. Não, é, não vou assistir, não, obrigado. é, Eu sou meio medroso com esse tipo de filme também. é melhor não ver então, porque realmente é horroroso. Assim, horroroso, mas bem feito, né? É o terror, filme de terror chinês, né? Tailandês, acho que é. E Nossa senhora. Gente, e eles têm um negócio pra esse tipo de filme, né? é difícil. Então tem muitos desafios, assim, sabe? Dublagem, ela propõe muitos desafios, né? Eu Então, novela. vivo. Pode terminar. Não, é que eu ia citar as novelas turcas, né? Eu já dublei um filme, por exemplo, que ele era falado em aramaico. Meu Deus. Você não sabe onde você tá, cara. Assim, filme japonês, filme chinês. Tem essa coisa, né? A diferença, porque você vai dublar um negócio em inglês, ele tem uma diferença do que se for dublar um negócio japonês, que a pessoa fala oi, mexe a boca duas vezes. É Vai falar uma verdade. palavra enorme e abre a boca duas vezes. É, Você acha mais difícil dublar coisa, um anime japonês do que um filme em inglês? é mais difícil. É mais difícil, porque desenho não respira. É, Desenho não tem essa, respira. tem essa. A boca começa de uma hora para outra. Então, pela expressão do live action, você sente quando a pessoa vai falar. E o desenho não. A animação não. Mas assim, e outra, mas eu sempre prefiro a dublagem, o som original, né? Porque tem alguns animes que você recebe às vezes já dublado em espanhol. Eu O Pokémon, ele era assim, ou era o Pokémon ou era o Dragon Ball que recebiam na dublagem de português de Portugal, não era? Não lembro. espanhol, espanhol. Era Mas aí espanhol? é feita no México. Mas eu prefiro o original, porque eu acho que você dublar em cima do original fica sempre melhor, fica sempre mais fiel, né? A Até pela gente é. força da linguagem, tudo. Isso daí quem tá falando é um diretor de dublagem, viu? É, Além de ser um senhor do tempo.
Eu fiquei falando pra todo mundo, gente, eu vou entrevistar o doutor, gente, meu Deus, o doutor. Eu quase infartei quando você aceitou, porque é uma coisa que me marcou muito, Silvio. Eu sei que eu só sei que eu tô falando muito de doutor, mas é porque é uma coisa que me marcou muito. Muito, muito, muito mesmo. Inclusive, eu ia comprar uma chave de fenda sônica, mas não deu. O coronavírus não deu certo. Essas coisas são muito caras, cara. Mas, cara, eu achei essa blusa. Quando eu achei essa blusa, eu falei, eu tenho que comprar, porque eu acho ela linda. Eu adoro esse episódio, inclusive. É verdade. Esse episódio aqui é quando ele tá jogando xadrez com ele mesmo. Eu adoro esse episódio. Eu acho ele sensacional porque é que nem você falou, ele tem um amor com o personagem que ele se bate, ele sente, você sente aquela emoção. E a sua dublagem, eu não tô puxando o saco, eu realmente tô falando. É uma coisa que realmente entrava. Quando o doutor falava eu vou emocionar aqui, mas tudo bem. Quando o doutor dava aqueles discursos dele, aquilo entrava eu não sei das pessoas que assistiram, É. mas aquilo entrava no meu coração que a gente sentia que o dublador ele tava ali mesmo querendo dublar, tava dando a alma na dublagem. Que Isso. você tava dando ali a sua alma, você tava sendo o personagem. E aquilo, Silvio, me marcou tanto. Mas tanto, por isso que eu amo essa série tanto, por causa da qualidade da dublagem, por É. causa do jeito que os atores são. É Então, se uma eu tenho pena, esse amor todo, é por causa de você. mas é uma pena que ela não seja exibida numa TV de maior veiculação, assim, né? Realmente, eu só conheci o Doctor Who quando ele passava na Parabólica, no TV Cultura, e o meu primo falou: Breno, você já assistiu o Doctor Who? Eu falei: que isso? Ele assistiu, eu falei: vou assistir essa porcaria não. Aí eu assisti o primeiro episódio e falei: ué, não é que o negócio é bom? Eu assisti o primeiro, eu falei: gente, cadê o terceiro? Eu procurei na internet, pronto, já assisti o negócio 5 vezes. Eu acho que ela tá no livro dos recordes, né? A série mais antiga na TV, eu acho que ela. 1963, essa eu consegui. Já assisti uma vez, né, os episódios perdidos legendados que tem lá no, achei na internet aí, Olha que legal. muito perdido mesmo. E, assim, por mais que seja em inglês, eu assisti porque eu queria ver, né, como era, e eu acho magnífico, magnífico. Tem É, também os livros, eu acho os livros maravilhosos, maravilhosos. que legal. Você chegou a ler? Eu cheguei a ler um capítulo ainda de um livro, que se eu não me engano foi o conto dos Doze Doutores. Olha, que legal. Mas eu tenho meu primo aqui que ele é fã, é louco, ele é louco, é louco. Legal. Ele que me fez apaixonar pelo Matt Smith. Ah, que legal. É, ele é um ótimo ator. Não, eu acho ele sensacional. A gente falando, né, de dublagem de séries, assim. Tem uma série que você gosta muito de assistir? Então, cara, eu, por conta dessa pandemia, eu não tenho tempo, geralmente eu não tenho tempo de ver televisão. Por conta da pandemia, eu escolhi assistir uma série na TV que eu estava curioso já a respeito e realmente eu adorei, eu estou adorando a série. É, o Vikings. Vikings. São Muito boa mesmo. seis temporadas, né? Eu estou na quinta. Estou no final da quinta temporada já. Então, estou assistindo ainda, né? Ainda tem mais uma temporada para ver, mas eu não sei se eu vou continuar vendo séries aqui, não, porque toma muito tempo, cara. Eu tenho outros projetos para cuidar aqui, para tratar, então É tem a vida muita de coisa dublador, pra é fazer. corrida, é corrida. Não, né, a gente não está dublando agora, está tudo parado, mas Tá assim, tudo eu tenho parado. outros projetos, né? Tem um disco aí, porque vai ser lançado ainda durante a quarentena, aí eu vou lançar um disco de músicas minhas e Ah, é, gente, esqueci, ele é cantor. É cantor esse cara aí, gente. Eu tô falando, é fenomenal esse dublador. é compositor também, mas vai rolar, vai rolar, que vai sair durante a quarentena, aí vai ter mais uma A coisa para gente ver só. compartilha, vamos compartilhar. Gente, eu vi esse cara aí, é sensacional. É isso aí. Tem lá o disco que para quem quiser ver também tem no Spotify. Eu já tenho o primeiro disco lá no Spotify, é o Grito da Lua. Quem quiser tá no Deezer e tá no Apple Music também. Aí Ai, é só gente, fica a dica. Eu procurar lá. vou, quando acabar a live lá, eu já entro de novo, já compartilho já umas aqui já. É isso aí, com certeza. Ô, Silvio, você é de São Paulo, né? Hã? Você é de São Paulo, né?
São Paulo. Não, São Paulo, você... eu nasci em São Bernardo, eu comecei a estudar e trabalhar em Santos, e depois eu vim para São Paulo, daí foi quando eu cheguei aqui para construir a minha vida como adulto aqui, né? Mas a minha formação foi São Bernardo e Baixada Santista. Tá, vou te pôr eu já perguntei isso uma vez, perguntei por um Aham. dublador na live. Você como diretor de dublagem, como dublador, o que você acha das famosas Star Talents? Ah. Não, eu sou a favor, assim, no sentido de trazer visibilidade para a dublagem. Acho que as pessoas passaram a prestar mais atenção e a valorizar mais a dublagem depois que a gente teve esses atores famosos dublando, né? Acho que alguns trabalhos feitos pelos famosos ficam horrorosos, né? Mas a parte boa é que eles trazem visibilidade também para nós, né? Basta dizer que, por exemplo, o personagem do Shrek, ele é dublado pelo Mauro Ramos. Mas o primeiro Shrek, se vocês se lembram, ele foi dublado pelo Bussunda. Uhum. Só que o Bussunda não é dublador. O Mauro Ramos, ele havia dublado o personagem todo já. Aí, quando escolheram o Bussunda, eles passavam as falas com a voz do Mauro Ramos para o Bussunda imitar. Ou seja, o Mauro Ramos dublou, mas não levou. Quer dizer, e ainda usaram o trabalho dele para fazer com o famoso, entendeu? Sendo que a fatia maior da grana, quem levou foi o famoso. Ou seja, então eu acho que às vezes tem algumas injustiças, né, nesse sentido. Mas por exemplo, eu dublei também um filme que era o Divertidamente. Eu adoro esse filme. Eu fazia a raiva, né? Que era na cabeça da menina, os personagens, cada emoção tinha um personagem. Então eu fazia a. Não, era o medo. Eu fazia o medo. E aí eles chamaram o Star Talent também. E no final das contas levei a minha família para assistir no cinema e não era a minha voz. Era Uhum. o Otaviano Mesquita, alguma coisa assim. É, aquele cara. Eu acho que o jeito que eu sou estourado, se isso acontecer, eu ficaria muito bravo. Muito bravo. Não, porque assim, eu tento entrar, né, no meio, porque assim, vocês conquistaram aqui, fizeram um curso para aquilo. E às vezes, eu vou falar aqui, eu acho decepcionante quando tem uma voz ali e coloca um ator para fazer. Eu vou falar porque eu gosto de entrar nas tretas. O Rei Leão, para mim, foi triste, foi muito triste. Eu realmente fiquei muito triste. Eu trabalho no cinema, Silvio. Ah, é? Quando Que o legal. filme estreou, então eu sempre falo pros dubladores, ó, que trabalho lá tá legal, aquilo que você fez, ó, tá maravilha. Quando eu entrei dentro da sala, que eu vi o Rei Leão, eu falei, eu não acredito não, gente, eu não acredito. Eu realmente fiquei muito decepcionado comigo, porque, cara, o filme ficou, cara, um live action, tava pra ser um dos filmes melhores, né, um dos melhores filmes, É. e, né, ferrado com a dublagem. Então, ó, eu vou dizer uma coisa. Eu preferi não assistir esse Eu filme. deveria ter optado. Não, porque eu tinha na minha lembrança o desenho original do Rei Leão. Ele é tão impactante, ele é tão bonito, que eu preferi ficar com aquele Rei Leão para mim, entendeu? Eu Aquilo não, era magnífico. eu não quis assistir outro porque a magia já estava dentro de mim. Aquele primeiro Rei Leão, entendeu? Já estava dentro de mim, eu não quis estragar isso. Então, eu não vi, não vi. Eu Assim tava a como, ponto de falar. assim como não vi o Mogli também. O Né? Mogli eu cheguei a ver, o Mogli eu gostei. Então, eu não vi. O Mogli também, porque eu também tinha visto aquele desenho, aquele primeiro desenho do Walt Disney. Ah, maravilhoso. A Eu gostava Dama da e o musiquinha. Sim, as músicas são ótimas, são sensacionais. A Dama e o Vagabundo também, eu gosto muito Maravilhoso. gosto, adoro aquele desenho. Então, não vou ver. Se tiver live action, acho que já teve, já não sei.
mas eu não Eu vejo. também não sei se ia ter ou se vai ter, eu não lembro. Me parece que já teve já um live action da Dama e o Vagabundo. Mas eu também não quis ver, não. Não. Eu cheguei ao ponto de falar pro meu chefe, falei, olha, eu baixo pirata, a gente só roda o áudio, você abaixa o áudio do filme, mas a gente fica com o áudio no final, que vai ficar melhor, Pode crer. É isso. que vai ficar melhor. Eu me decepcionei. Em algumas vozes não, porque assim, a do Mufasa não dava pra... Tinha que É, substituir, porque o dublador já havia morrido. Jorge Mas de Ramos outros dubladores que já estava marcado, era impossível. Era é, impossível. é O Mauro verdade. Ramos é um deles, né? Como o Pumba. É, Adoro, adoro. é Garcia verdade. Júnior. É um filme assim que realmente tinha um elenco enorme de dublagem, um elenco muito grande. É muito experiente. Com certeza. O... Pode falar. Não, pode dizer. Não, o elenco realmente experiente, assim, né? Faz toda a diferença no filme. Você acabou, né, sendo afetado igual os outros dubladores em algum trabalho que você estava fazendo, não foi? Porque Sim, teve que parar tudo. os 3 últimos episódios de The Walking Dead ainda não foram dublados, né? Então, quem assistiu viu legendado, porque a dublagem não pode ser feita por causa do coronavírus, né? Então, os trabalhos estão todos parados, a gente está na expectativa de poder voltar ao trabalho assim que terminar essa quarentena, né? Mas as pessoas estão segurando as pontas aí do jeito que dá. Cara, eu fiquei até impressionado quando eu vi, né, que a Netflix ela postou alguns, né, deu uma explicaçãozinha que alguns dos áudios dublados, algumas opções de áudio não estariam disponíveis por causa que a saúde dos dubladores, em primeiro lugar, eu vi aquilo e falei, gente, que maravilhoso isso, eu vi de uma empresa, porque eu achei isso muito bonito. Tem alguns colegas meus também elogiando essa atitude da Netflix. Eu também acho louvável. Acho louvável eles inclusive, terem essa compreensão, né? Mas eu só vou, eu fico só me reservando ainda, porque eu só vou achar realmente louvável se, ao retorno dos trabalhos, esses títulos forem dublados. Porque se eles continuarem sem a dublagem, Aí vai então, ser uma grande sacanagem e a gente reclama por assim, vocês. imagina você, aí pode ter sido usado como desculpa. Ou seja, eles vão economizar uma grana na dublagem. Verdade. Mas eu não acho que seja isso. Eu não quero acreditar que seja isso. A gente Então, eu quero espera. acreditar que realmente a preocupação deles é com a saúde do elenco de dublagem, né? Então, acho legal essa preocupação, acho muito legal. Agora, eu espero poder gravar esses títulos, eu espero poder dublar esses filmes A gente que... também espera. Eu vou começar a assistir, prometo. Então. Porque realmente é um trabalho que assim a gente conta com ele. A gente também nós fazemos parte da cadeia mercadológica aí, né, da parte produtiva da indústria, né, brasileira. Então a gente precisa desses trabalhos, né? Existem muitas pessoas que vivem disso e a gente precisa poder gravar esses trabalhos depois que isso tudo acabar, né? Então, ótimo. Estamos preocupados com a saúde dos dubladores, então vamos se preocupar também com a vida financeira deles também, porque eles também precisam comer, não é verdade? Então, vamos ver se essa benevolência vai se estender para depois da pandemia. A gente espera, viu? Porque se não for, a gente reclama. A gente tá aí para isso. É isso. Ô Silvio, eu de novo, tá? Quero agradecer pelo carinho, pelo tempo que você me reservou aí para você me dar esse prazer de ter você aqui. E agradecer muito, muito, muito do fundo do meu coração mesmo você ter aceitado esse convite, cara. Obrigado Nossa, mesmo. é um prazer. Valeu, muito obrigado pela oportunidade aí. Eu gosto de falar do meu trabalho, gosto do que eu faço, então é um prazer também. Foi legal, o papo foi divertido. É isso aí, boa sorte aí na sequência aí dos seus trabalhos aí também. Muito obrigado. E a gente vai se falando. É isso aí. Quando Só, quiser. só para terminar, um Ah, pedido meu. Você pode terminar falando Jerônimo! Jerônimo! Muito obrigado, Silvio. Boa noite, meu querido. Muito obrigado mesmo, tá? Valeu. Eu que agradeço.
agradeço. Valeu, gente. Fica com Deus aí. Valeu. Até mais. Gente, esse foi o grande Silvio. Obrigado, Silvio. Valeu.